A história da língua, vamos viajar com a palavra linguística em roda e câmara. Aguiar, eu falei sobre as instruções régias que centralizaram as populações indígenas e o seu fracasso. Pode falar de mais alguma ação nesse sentido que também foi um fracasso? Posso sim, Coelho. 4 anos depois do recebimento das instruções régias, ou seja, em 1755, foi expedida uma lei que restituía a liberdade aos indígenas, isto é, tirava-os tanto da tutela dos missionários quanto de situações de escravidão. A política indígena no período colonial passou por oscilações e descontinuidades. Se havia uma diretriz geral que proibia a escravidão dos índios, havia também outras disposições régias que autorizavam em certas circunstâncias, quando, por exemplo, os índios fossem prisioneiros de guerra, ameaçados de canibalismo por outros índios ou rebelados por questões religiosas e políticas. Essas excepcionalidades acabaram por favorecer, na prática, a escravidão generalizada que a lei de 1755 procurou abolir, recuperando agora, num outro contexto político, as disposições régias anteriores que, desde o século XVI, garantiam formalmente a liberdade dos índios e cujo pano de fundo eram as sucessivas bulas papais que reconheciam a sua plena dignidade humana. Também houve, junto com essa emancipação, uma lei que tirava a administração de aldeias das mãos dos missionários e transferia para agentes civis. Era um caminho para transformar as aldeias em vilas e cidades, mas não sem trocar seus nomes indígenas por nomes portugueses, né? E ainda em 1755, também foi criada uma lei que estimulava o casamento de portugueses com mulheres indígenas, um tipo de união interétnica que já ocorria, sendo legal ou não. Ah, não posso deixar de falar que esse estímulo não era para todo tipo de homem, era para homens portugueses de posições inferiores na hierarquia socioeconômica, em geral soldados, artífices ou colonos pobres. Mas respondendo efetivamente a sua pergunta, outro tipo de ação que não obteve sucesso foi um ambicioso projeto, o Diretório de 1757, que tentava, por meio de mais uma canetada, construir uma outra sociedade, desconsiderando as condições reais da sociedade existente. Nele se definiram as linhas básicas de uma ampla política indigenista, com diretrizes sociais, culturais e principalmente econômicas. Trazia, no geral, uma perspectiva que se chocava frontalmente com o modo como os colonos, missionários, funcionários civis e militares viam as populações indígenas, resultando daí grande parte de seu fracasso. Terminou por ser revogado em 1798. Mas também é importante falar dos estancieiros, mais conhecidos por nós como donos de fazenda, pois assim como é nos nossos dias, naquela época foram os principais opositores, especialmente as tentativas do governador José Marcelino de Figueiredo de aplicar as disposições do Diretório, o tal projeto pombalino de civilização dos índios. No entanto, as ações do governador foram alvo de incessantes contestações pelos estancieiros, contestações que se intensificaram depois do fim do governo de Pombal em 1777. Interessados em explorar, sem maiores embaraços, a mão de obra indígena e em se apropriar das terras destinadas aos índios, os estancieiros resistiram às premissas do Diretório e contribuíram para seu fracasso também no extremo sul do Brasil. Nossa, entre rosa e câmara a gente viaja na história da língua.